Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no livro de Salmos, o Salmo 118, o verso 24, onde está escrito assim: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esta a palavra de Deus para a nossa meditação de hoje, falando sobre 8 recomendações diárias para o cristão. O salmista deixou bem claro que nós vivemos debaixo da dependência, do cuidado e da misericórdia de Deus. Deus não somente nos criou e formou para a sua glória, mas ele não nos deixou à nossa própria sorte. Este Deus que nos criou como prova do seu grande amor e nos fez à sua imagem e semelhança, é também o Deus que cuida de cada um de nós. E o cuidado de Deus é um cuidado profundo, necessário, porque é um cuidado especial de Deus. O cuidado de Deus para nós é dia a dia, momento a momento. Não é aquele cuidado ocasional, uma vez ou outra, nos observar e ver como estamos e continuar distante. Não, Deus continua sempre presente. A palavra de Deus nos afirma que ele dá o sol, a chuva, o frio, o calor, ele dá-nos todas as coisas necessárias. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando falando lá no Areópago, diante daqueles homens, ele relatou o cuidado de Deus para cada um de nós. No capítulo 17 de Atos, no versículo 25, ele diz que ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, observamos o cuidado de Deus em nos manter vivos, respirando e desfrutando de todas as coisas que Deus criou. E no versículo de número 27, ele nos afirma que ele não está longe de cada um de nós. Por quê? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, todo o desenvolvimento da nossa vida, ele surge ou ele acontece em resultado da dependência que temos de Deus. Portanto, ninguém vive por si, ninguém morre por si. Todos nós vivemos ou morremos para o Senhor, ou seja, na dependência de Deus para a nossa vida. E quando observamos o cuidado de Deus para nós, é o cuidado no sentido físico, da nossa saúde, da nossa vivência aqui na terra, mas o cuidado de Deus também é com relação ao nosso espírito, para que ele possa desfrutar da comunhão, da presença, da salvação preparada por Deus, realizada por Jesus e aplicada pelo Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, Deus cuida de nós em todas as áreas da nossa vida, no nosso homem interior e no nosso homem exterior. É com razão que Paulo disse que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, observamos que Deus cuida do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E com relação à nossa personalidade, Deus também é aquele que cuida do nosso entendimento, do nosso sentimento e da nossa vontade. Portanto, quando nós entendemos que somos alvos do amor e do cuidado de Deus, nós vamos nos colocar plenamente à sua disposição, na sua dependência, para que ele opere em nós o seu querer, a sua vontade, o seu propósito, porque Deus conhece e ele sempre tem o melhor para a vida de cada um de nós. E quando somos alcançados pela salvação
e desfrutamos e experimentamos a liberdade, a libertação espiritual e passamos a ter a liberdade, o acesso à comunhão plena com Deus, isto tudo traz no nosso coração regozijo, alegria, contentamento, satisfação, gratidão. É como o salmista deixou registrado: nós vivemos o dia de hoje. Não podemos viver o dia de ontem, porque ele já passou. Não podemos viver o dia de amanhã, porque ele não está em nosso poder. O único dia que nós temos na vida é o hoje. Portanto, precisamos entender que este dia que vivemos, chamado hoje, este dia foi preparado por Deus e colocado de maneira gratuita à nossa disposição para que nele possamos viver, existir e nos mover. E fazendo isto, entender que o cuidado, a mão de Deus, a presença de Deus está frequente para nos orientar e conduzir. E uma vez sendo sido alcançados, salvos, libertos, perdoados pelo Senhor Jesus, tendo acesso à plena comunhão com Deus, o que fazer diante do dia que o Senhor coloca diante de nós? É mais um dia que nos é dado. E este dia que o Senhor coloca diante de nós, ele não tem nenhuma relação com merecimento. Deus não trabalha conosco à base de merecimento. A maneira como Deus trabalha na vida de cada um de nós é em função da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Portanto, alvos da graça, do amor e da misericórdia de Deus, este recurso, este dia, com todas as suas oportunidades, é colocado diante de nós pelo Deus que nos criou. E como cristão, pelo Deus a quem servimos, adoramos, glorificamos e exaltamos e damos-lhe ações de graças. Portanto, o que fazer no dia que o Senhor coloca diante de nós? Aqui li que diz o seguinte: este é o dia que fez o Senhor. Sabendo que este dia foi feito pelo Senhor, que eu e você fomos feitos também pelo Senhor, e este dia o Senhor coloca diante de mim, diante de você, diante de cada um de nós, o que fazer durante este dia que se chama hoje. Para o homem comum, que não tem a comunhão com Deus, mas que vive debaixo do cuidado de Deus, porque Deus cuida de bons e maus, de justos e injustos. O cuidado de Deus é, como eu disse, não é a base de merecimento. Se assim fosse, seria parcial. Mas nenhum de nós atingimos diante de Deus o merecimento para que Deus tenha a obrigação de nos cuidar em função do merecimento que demonstramos diante dele. Não. O que nós demonstramos diante de Deus é a nossa necessidade, e dentro desta necessidade, a nossa humildade de nos colocarmos debaixo do poderio do Senhor, nosso Deus, para que ele continue a cuidar da nossa vida. Então, está escrito assim: este é o dia que fez o Senhor. Qual deve ser a minha reação diante do dia que o Senhor coloca para mim? Viver este dia de qualquer maneira, viver este dia com reclamação, viver este dia com violência, viver este dia com maldade? Como eu devo encarar e desfrutar o dia que fez o Senhor? Sabendo que este dia ele colocou também à minha disposição, como colocou a sua. O salmista dá-nos a resposta dizendo: sendo este o dia que fez o Senhor, a minha ação, o meu propósito, o meu desejo, a minha ocupação no dia de hoje deve ser da seguinte forma: regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Encontrar neste dia elementos e motivos que vão trazer regozijo e alegria no meu coração
e esta alegria, ela estará direcionada ao que Deus é, ao que Deus faz e a maneira como ele trabalha a colocar recursos para a nossa vivência no dia de hoje. Porém, mas nós vamos meditar sobre 8 recomendações diárias para o cristão, entendendo que este é o dia que fez o Senhor. E como salvos por Cristo Jesus, é nosso dever reconhecer a Deus na nossa vida, a sua mão, o seu poder, a sua ação. E, portanto, isso deve trazer em mim e em cada um de nós regozijo e alegria. E não existe coisa melhor na vida do cristão para que ele possa regozijar-se e alegrar-se em Deus do que fazer o melhor no dia que Deus coloca à sua disposição. Entendendo assim, eu preciso, dentro destas 8 recomendações, como cristão, que devo ter diariamente diante de Deus, em razão do dia que o Senhor fez e colocou-nos à disposição, eu preciso, em primeiro lugar, manter-me no espírito de um arrependido, de alguém que outrora estava distante da presença de Deus, mas que agora, alcançados por Jesus, foi gerado em nós o arrependimento e, através do arrependimento, nós nos despojamos, desapegamos do pecado que tão cruelmente nos escravizava e nos levava a uma vida vivida totalmente contrária ao propósito de Deus. Manter-se no espírito do arrependido significa que eu nunca vou esquecer-me da grande e maravilhosa transformação que aconteceu na minha vida a partir do momento em que Jesus me alcançou por graça, misericórdia e amor. Então, entendendo isto, sempre haverá no meu coração aquela condição de um espírito arrependido, portanto, quebrantado, contrito diante de Deus. Porque quando eu perder o sentido de manter o espírito arrependido, as coisas velhas e mundanas, elas poderão encontrar um caminho de volta na minha vida. Portanto, eu preciso manter-me e lembrar-me de que fui alcançado pelo Senhor. Isto gerou-me um arrependimento e que agora, deste arrependimento, que inicialmente, diz-nos a palavra de Deus, ele causou-nos tristeza, porque nós estávamos entregues a uma vida longe de Deus quando veio, para romper com tudo, com o mundo, com o pecado e com Satanás. Isso causou tristeza, mas aquela tristeza que nos levou a um arrependimento verdadeiro é uma tristeza da qual nós nunca nos arrependemos, porque ela nos levou à presença de Deus. E agora, colocados à presença de Deus e ao alcance do seu amor, graça e misericórdia, nós devemos viver de tal maneira que todos os dias nos lembremos de que precisamos viver no espírito de um arrependido. Alguém que, ao encontrar em Jesus a plena salvação e o acesso a Deus, desfrutam com alegria, com graça e com paz e procurando ficar firme no Senhor. Então, dia a dia, nós precisamos nos manter nesta condição diante do Senhor para que possamos, então, observar esta maneira de viver. Porque, vivendo assim, certamente nós estaremos diante do Senhor. Paulo deixou escrito em Atos, Lucas escreveu, dizendo: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento.
Então, manter-se no espírito do arrependimento significa que o trabalho que vou fazer, de acordo com a orientação e o poder que Deus me dá diariamente, vai identificar que eu passei pela experiência do arrependimento e de que agora estou salvo, liberto e transformado em Cristo para servir a Deus sem impedimento nenhum. Então, esta é a primeira recomendação recomendação diária para a vida do cristão. É manter-se no espírito de um arrependido. Outro ponto, a segunda recomendação é que, como cristão, eu tenho um compromisso, um elo diante de Deus que se liga através da oração. Deus colocou a orientação à nossa disposição e a oração é o nosso elo de contato e comunhão com Deus. É uma via de mão dupla, aonde eu vou a Deus com as minhas necessidades e limitações, suplicando a graça, o amor e a misericórdia de Deus, e aonde Deus vem ao meu encontro com a suficiência, com o seu amor, com o seu cuidado e com toda a provisão necessária para que a minha vida de comunhão com Ele mantenha-se ininterrupta. Vivendo desta maneira, no espírito de oração, nós vamos conseguir aproveitar o dia que o Senhor fez, regozijando-nos e alegrando-nos dele. Mas a terceira recomendação diária para a vida do cristão é que nós, em função de tudo o que Deus é e faz e do que ele fez na nossa vida, da condição em que nós estamos hoje como salvos em Cristo Jesus, não devemos esquecer de forma nenhuma de demonstrar a gratidão do nosso coração. Demonstrar diante de Deus a alegria, o regozijo, o bem que Deus tem feito para a nossa vida. Isso devemos expressar como gratidão diante do Senhor. Gratidão é reconhecer que nada somos sem Ele e que tudo provém de Deus para o bem da nossa vida. Então, conservar-nos, a primeira recomendação, no espírito de um arrependido. Segunda recomendação, conservar-se no espírito de oração. A terceira recomendação é nos manter no espírito de gratidão. A quarta recomendação, que não pode falhar em nossa vida, é nos manter no espírito de confiança, ou seja, de fé em Deus. A confiança em Deus alimenta a nossa fé. E a nossa fé, aliada diante de Deus, ela vai abrir para nós expectativas que vão alimentar a esperança que Deus coloca dentro do nosso coração. Então, essa nossa esperança, ela deve estar fundamentada na fé, que vai abrir expectativa, ou seja, daquilo que esperamos mediante a vida de comunhão que desfrutamos com Deus. Então, devemos viver no espírito de confiança, de fé diante do Senhor. E uma outra recomendação diária, a quinta recomendação diária do cristão, é que, uma vez que ele desfruta deste acesso, desta comunhão, desta experiência com Deus, de vida, de salvação, de libertação, de transformação, é que eu agora me torno uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo, porque eu posso agora, então, anunciar e proclamar a outros o que Deus fez na minha vida e como a minha vida foi transformada radicalmente a partir do momento em que Jesus passou a ser Senhor e Salvador da minha alma. Quando Jesus entrou plenamente no meu coração, houve mudanças e transformações na minha vida, unicamente proporcionada pela obra redentora de Jesus. Então, eu e você, salvos por Cristo, somos agora
uma testemunha verdadeira do Senhor Jesus e precisamos testemunhar, proclamar, anunciar, pregar a respeito de Jesus. Esta, então, é a quinta recomendação. A sexta recomendação diária para o cristão é que ele não deve se descuidar da palavra de Deus. São recursos que Deus coloca diante de nós, porque através da palavra e da oração, esta palavra de Deus vai tomando corpo, vai formando vida espiritual em nós, e esta comunhão nossa com Deus, ela vai cada vez mais sendo aprofundada. E as experiências espirituais que nos são dadas pelo Senhor, elas vão fundamentando a nossa convicção de fé e nós vamos caminhando, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada afiada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, esta sexta recomendação diária para o cristão é que eu devo também ler, estudar, comparar a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, de maneira diária, como faziam os irmãos da cidade de Bereia. Quando Paulo pregava naquela cidade, eles ouviam, guardavam o que ouviam, mas ao chegar em casa, diz-nos a Escritura, eles examinavam diariamente nas Escrituras para ter a plena convicção de que aquilo que Paulo estava anunciando estava dentro das Escrituras Sagradas. Então, como cristão, eu tenho esta recomendação diária de ler, estudar, comparar e viver a realidade da palavra de Deus. A sétima recomendação diária para o cristão é que devemos viver em comunhão uns com os outros. Esta é a beleza da salvação, que o Senhor Jesus coloca pessoas das mais variadas nações, temperamentos e formações, ele coloca unidos diante de si, formando um só corpo. E a alegria da comunhão é que quando reunidos para o momento de adoração, de culto, de devoção a Deus, ali não encontramos diferenças entre um e outro, porque todos nós estamos na condição de servos de Deus que se reúnem para servir e adorá-lo na beleza da sua santidade, adorando em espírito e em verdade, com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Esta é a melhor maneira de desfrutar o dia que Deus fez para cada um de nós. E por fim, em oitava recomendação, nós devemos buscar incessantemente que aqueles que ainda não conhecem a Deus, que nós possamos, com a nossa vida e testemunho, anunciar a eles quem é Jesus e que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e eles sejam levados arrependidos a Cristo e desfrutem de salvação, e todas estas recomendações diárias passarão também a fazer parte da vida de cada um deles. Então nós aprendemos e observamos, à luz da palavra de Deus, nesta manhã abençoada, que o Senhor preparou este dia que fez o Senhor, conforme o salmista disse, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, atentamos aqui para 8 recomendações diárias do cristão ao desfrutar o dia de hoje com regozijo e com alegria na presença de Deus. Então, dentre as 8 recomendações, nós observamos a primeira recomendação, manter-se no espírito de um arrependido. A segunda recomendação é manter-se no espírito de oração. A terceira recomendação é conservar-se
no espírito de gratidão. A quarta recomendação é manter-se no espírito da confiança. A quinta recomendação é testemunhar do Senhor Jesus Cristo, anunciando como Salvador e Senhor. A sexta recomendação diária do cristão é estudar, ler, comparar e viver diariamente a palavra de Deus. A sétima recomendação é cultivar a comunhão entre irmãos. E a oitava e última recomendação é buscar incessantemente, em todos os dias, a oportunidade de que outras vidas, ao ouvir a proclamação do Evangelho, sejam salvos por Jesus Cristo. Assim como ele salvou a mim, como ele salvou a você, e todas estas bênçãos de Deus são colocadas sobre a nossa vida, nós agora devemos viver na realidade do que somos, uma testemunha fiel e verdadeira do Senhor Jesus Cristo, anunciando o seu evangelho para a salvação e libertação dos pecadores, que possamos cumprir as recomendações diárias de Deus para nós no dia de hoje, e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.